Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia, louvamos a Deus por mais essa oportunidade que temos de estar na presença dEle, porque é na presença dEle que nós alcançamos vitória. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Deus fiel. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Atos capítulo 2, a partir do versículo 40. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 40 em diante. Deus fiel. Glória a Deus. Aleluia. Os que acharam, diga amém. Amém. Os que não acharam, diga escola bíblica dominical. Vai ficar afiado na Bíblia. Amém? Amém. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus que estás nos céus, Pai, nós estamos nesta noite diante da Tua santa, bendita e gloriosa palavra, e pedimos neste momento ao Espírito Santo que o Senhor venha, Senhor, ministrar ela aos nossos corações. Pai, me usa nessa noite, Pai, por Teu intermédio. Tu sabes que sem Ti nada sou, Tu sabes, ó Pai, que sou pó, que sou cinza. Portanto, eu dependo que o Senhor, Deus, nesta noite venha falar através dos meus lábios. Ó Deus, fala com a Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nessa noite, Senhor, estar ministrando ao coração de cada filho teu que aqui está, Senhor. Ó Deus glorioso, que essa palavra ela venha cair como semente, Deus, em uma terra fértil, que ela possa crescer, que ela possa, Senhor, frutificar para a glória do teu santo nome. Meu Deus, que todo embaraço, todo demônio que vem para roubar a atenção da igreja, todo espírito que coloca o sono na hora da palavra, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Cai por terra todo demônio agora, seja repreendido agora todo o mal, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua glória, Senhor, enche essa casa nessa noite, que a Tua glória enche, Senhor, esse templo, como o Senhor encheu ali nos dias de Salomão, como o Senhor encheu aquele cenáculo, ó Deus, onde aqueles 120 discípulos estavam buscando a Ti por 10 dias, e todos eles foram cheios do Teu Espírito, da Tua presença. Portanto, Pai, enche nesta noite também a casa que somos nós, ó Deus, da Tua glória, da Tua presença. Assim nós oramos, ó Pai, e colocamos diante de Ti, Pai. Amém e amém, Jesus. Podemos tomar a Tua assento, por gentileza. Deus fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Irmãos, nessa noite eu quero trazer uma mensagem. Talvez você nunca ouviu o que vai ser ministrado aqui. Mas se você nunca ouviu, eu quero que você guarde cada palavra dentro do teu coração. Eu quero ministrar nessa noite sobre o que é ser igreja. Diga assim, repita comigo. O que é ser igreja? Porque desse tema, pastor, porque infelizmente muitos estão há 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja, mas ainda não entenderam o que é ser igreja. Então, quando nós falamos, irmãos, de igreja, Jesus
ele veio a essa terra com o objetivo principal, que era de salvar para si um povo zeloso de boas obras, mas ele veio também para edificar a sua igreja. E ele próprio disse para Pedro: olha, Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por que eu estou dizendo que ele disse para Pedro: tu és uma pequena pedra? Porque o nome Pedro vem de Petros, que significa um pequeno pedregulho. Só que quando Jesus disse sobre esta pedra, ele usou a palavra, sobre essa rocha maciça, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava se referindo a ele mesmo e não a Pedro. Porque Pedro é um pequeno pedregulho, Kefas, melhor dizendo, é um pequeno pedregulho. Mas ele estava falando de uma rocha maciça, uma rocha na qual ele próprio é a pedra de esquina, a pedra angular, que a igreja dele está edificada sobre ele. Então ele veio para edificar também a sua igreja, e ele já deu para nós a garantia: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então nós já temos a garantia que nós podemos avançar contra o inferno, porque o inferno não vai prevalecer contra nós, igreja do Senhor. Só que uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que tem muitas pessoas que até hoje fazem confusão, que acham que igreja são essas quatro paredes. Igreja não é quatro paredes, querido. Igreja não é esse alicerce, não é esse piso, não é esse salão. Não, igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o tabernáculo de Deus. Deus, ele próprio tinha dito: olha, eu habitarei entre eles andarei, e neles também farei morada. Então nós somos a igreja. E quando que foi fundada a igreja? Foi fundada no dia de Pentecostes, quando aqueles 120 discípulos, buscando a presença bendita de Deus, aguardando a promessa da vinda do Espírito Santo, aonde depois de 10 dias de incessante oração, a palavra de Deus diz que estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som de um vento veemente impetuoso, e encheu todo aquele cenáculo aonde eles se encontravam, e a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousou sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo assim concedia que falasse. Então aí começou o ministério da igreja. Só que quando nós falamos igreja, irmãos, essa palavra igreja, ela vem da palavra grega eclésia, que significa os chamados para fora. E aí que eu quero que você comece a entender. Igreja não é nós ficarmos aqui simplesmente dentro de quatro paredes, de braços cruzados, sem fazer nada para ninguém. E, querido, igreja é você avançar contra o inferno e resgatar as almas que estão presas nas garras de Satanás. Isso é ser igreja, isso é cumprir o propósito de Deus. Não é para ficar dentro de quatro paredes simplesmente acomodado, sentado, pedindo: Senhor, me enche cada vez mais. Mas por que você está pedindo para Deus te encher, se você não arreda o pé nem sequer para falar do amor de Deus para uma pessoa? Até para mim ser cheio tem um propósito nisso. Ficar em Jerusalém até que no alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu fui chamado para sair para fora de quatro paredes e fazer a diferença para fora da igreja. Então nós temos, irmãos, que ter essa compreensão. Porque se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos viver uma vida raquítica espiritualmente falando. Eu tenho que ter essa compreensão que Cristo me chamou e que Ele conta comigo nessa última hora da igreja dele na face da terra. E todos nós somos de suma importância, porque Ele próprio comparou a sua igreja como um corpo, como um organismo vivo, aonde todos os membros têm que interagir, porque do contrário, se um membro está parado, existe uma paralisia no corpo. Ele próprio disse que Ele é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Então esse irmão que está do seu lado, ele é membro do corpo, assim como você. Ele tem a mesma importância que você tem no corpo.
Paulo ele nos diz que não pode um membro se vangloriar contra o outro e dizer: olha, eu não tenho necessidade de ti. Pelo contrário, ele diz que todos os membros são de suma importância no corpo. Você tem no teu corpo físico. O que vai acontecer se um membro paralisar? Você vai conseguir avançar? Se essa perna minha paralisar, eu consigo andar? Se a minha boca der um problema e não conseguir falar, o que vai acontecer? Vou ficar mudo? As minhas mãos, se uma mão parar, eu já não vou ter a mesma agilidade. Então todos os membros são de suma importância para que, aleluia, a igreja ela possa avançar a cada dia. Só que se eu não tiver essa compreensão de que o meu irmão ele é membro do corpo assim como eu, o que eu vou fazer? Eu muitas das vezes vou querer estar arrancando um membro do corpo que é de suma importância assim como eu sou. Eu vou estar amputando um membro do corpo. E a Bíblia não me dá esse direito. A Bíblia não nos dá esse direito, por quê? Porque quem nos julga é somente Deus. Uma das coisas que eu vejo muito hoje, pessoas falando: ah, mas fulano de tal é joio. Mas quem disse para você que fulano de tal é joio? Hã? E mesmo que ele seja joio, a Bíblia dá o direito de você arrancar ele? Sim ou não? A palavra de Deus diz ali que aqueles trabalhadores disseram ao Senhor: olha, permita-nos ir e arrancar o joio do meio do trigo. Ele diz: olha, não faça isso, para que vocês não vão e arrancam o trigo juntamente com o joio, porque estão entrelaçados. Deixai para o final. Então quem tem essa incumbência vai ser os anjos de Deus que vão vir naquele último dia e vão separar o joio do trigo. Não sou eu, não é você. A Bíblia não dá esse direito para nós. Está lá a pastora Cristiane. Nós passamos, irmãos, por um período da nossa vida muito difícil, onde nós lutando para a obra de Deus crescer, quando estávamos em outro ministério, e pessoas que estavam de fora, que nem ajudavam, nem faziam nada, ficavam de braço cruzado. Um dia, numa reunião, essa pessoa simplesmente olhou para trás e disse dessa forma: eu imaginei que o joio estava fora da igreja, mas eu vejo que o joio hoje está dentro da igreja, aqui no meu lado. E para quem sabe, para quem conhece de Bíblia, joio significa o quê? Filho do diabo. Irmão, não brinque com a mão de Deus não, querido. Não brinque com a obra de Deus não, querido. Irmãos, essa irmã ela passou por uma tribulação tão grande. Ela sofreu a perda de um filho num acidente terrível. Agora, o porquê disso? Foi tocar onde não era para tocar. Então, se nós não entendemos muita coisa, nós devemos ficar quietos. Então, ser igreja é mais sério do que nós imaginamos. Então, nós lemos através desse texto aqui sobre as primeiras conversões, sobre os primeiros cristãos, e onde a Bíblia diz que no primeiro discurso, na primeira pregação de Pedro, no dia de Pentecoste, 3.000 almas se converteram ao Senhor. E eles perguntaram para Pedro: olha, Pedro, o que nós devemos fazer? E Pedro, no versículo 38, ele diz: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, o mundo cheira mal às narinas de Deus. Eu vejo hoje muitos pregadores dizendo: olha, nós estamos vivendo a geração extravagante, a geração do arrebatamento. Eu digo para você, nós estamos vivendo na pior geração que já existiu na face da terra. Essa geração tem cheirado mal às narinas de Deus. Mas por que Deus não destruiu tudo ainda, pastor? Porque tem o tempo certo. A
A igreja hoje, que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, a igreja morna, que Jesus está a ponto de vomitar da boca dele. Então nós estamos vivendo na pior geração que já houve na face da terra. Porque hoje muitos estão dentro da igreja, mas já perderam o temor, já não tem mais temor, já não tem mais compaixão, já não tem mais amor. Muitas vezes estão em cima do altar, estão pregando a palavra, mas em adultério, em fornicação. E Pedro está dizendo aqui, olha, salvai-vos desta geração perversa. Então é momento, querido, de nós estarmos atentos e salvarmos dessa geração perversa. Se há 2000 anos atrás Pedro chamou aquela geração de geração perversa, quanto mais hoje. É a geração do arrebatamento, a geração do avivamento. Eu não estou vendo nada disso. Porque quando há avivamento, a primeira coisa que há é amor pela palavra, é amor pela oração. Agora, avivamento para quê? Para fazer bagunça? Para pular? Rodopiar? Mas odiar o irmão? Que avivamento que é esse? Porque a primeira coisa que o Espírito Santo ele põe no meu coração é o amor, a compaixão pelo semelhante. Que avivamento que é esse que persegue o irmão da outra igreja, que fala mal do outro irmão? Abraçando Aramanaias. E olha o que aconteceu. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Então o que eles fizeram? Eles receberam a palavra. Irmãos, como a pastora disse na abertura, o que mais nos dói é você ficar sabendo que você está ralando, que você não tem ideia do que ser um pastor. Querido. Esses dias atrás eu escutei da boca uma irmã lá assim, eu quero ser pastora. Ela não sabe o que ela está pedindo. Não sabe o que está pedindo. Você não tem ideia do peso que é, quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Talvez você olha, é bonitinho, você está aqui assentado na frente, mas se coloque aqui no meu lugar uma semana. Porque, meu querido, é responsabilidade, tem que ter vida no altar, porque senão o diabo te arrebenta. O diabo, como eu disse domingo, está a todo momento procurando uma brecha. Então está dizendo aqui que eles receberam de bom grado a palavra. Então o que mais entristece é quando você ouve que a pessoa está no culto, ouviu a palavra, mas a palavra entrou por aqui e saiu por aqui. Não estão mais recebendo a palavra. Tem pessoas que só recebem se for lá o pastor ou quem está pregando. Assim diz o Senhor. Falar em profecia. Querido, a palavra é a maior profecia para a minha vida e para a tua vida. Porque se a palavra não falar, ninguém mais fala. Se a palavra não falar, ninguém mais fala. Deus tem compromisso e zela pela palavra dele. Então receberam de bom grado a palavra. Eles guardaram a palavra, receberam, creram na palavra. E a Bíblia diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, somente com uma pregação. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então quando eles receberam a palavra, o que eles fizeram? Perseveravam na doutrina. E será que nós, como igreja, nós temos perseverado na doutrina, nos ensinamentos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos? Porque o que é a doutrina? A doutrina são os ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos que estão registrados na Bíblia Sagrada. Mas será que nós temos guardado a palavra? Ou será que, como o Tiago diz, nós temos sido somente ouvintes esquecidos, que ouvem a palavra, mas não guarda a palavra, não absorve a palavra? Então está dizendo aqui, olha, perseveravam na doutrina. Irmãos, para viver essa palavra aqui tem que ter perseverança. Porque senão você não aguenta, querido. Deus não conta com frouxos. Deus não conta com covardes que retrocedem na primeira luta que se levanta. Deus não conta, meu querido, com pessoas que não pode o diabo dar uma sopa, a pessoa já está correndo.
A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não somos nós que temos que fugir dele. Tem pessoas que não entendem esse versículo que eu citei, quando Jesus disse: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem pessoas que entendem errado esse versículo. Tem pessoas que imaginam que é o inferno que vai avançar contra a igreja e a igreja vai ficar resistindo ao inferno. Não, querido, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que somos nós, a igreja, que vamos avançar nas portas do inferno e meter o pé na boca do inferno e arrebentar as almas. Temos que conhecer mais de palavra, mais de Bíblia, irmãos. Mas tem pessoas que acham que é o inferno vai avançar contra a igreja está lá, ó, quase se acabando. Não, querido, é nós que vamos avançar contra o inferno. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões em toda a força do mal. Então tem que haver perseverança, porque se eu não tiver perseverança, eu vou desistir facilmente. O que significa perseverar? É você não mudar de intento enquanto você não alcançar o teu objetivo. Isso é perseverar, é você estar ali firme. Pode vir a luta, você está firme. Pode vir a prova, você está firme. Você não recua, você não desiste. Porque ele próprio diz: olha, mais um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá, não tardará, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus disse: olha, todo aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Fala assim para o irmão: eu tenho que ter perseverança. Então, perseverar na doutrina, isso é ser igreja. Igreja é perseverar na doutrina, é guardar a palavra. E na comunhão. Repita comigo: comunhão. Essa palavra no original ela vem do grego koinonia. É uma palavra muito usada pelo povo de Deus, mas poucos sabem o que significa essa palavra. Koinonia, comunhão, é eu partilhar com o meu irmão dos mesmos interesses e dos mesmos ideais que ele, ou seja, eu tenho comunhão com ele. Nós dois estamos ligados no mesmo objetivo, no mesmo propósito. O que eu quero, ele quer. O que eu desejo, ele também deseja. Isso é ter comunhão. Ah, eu tenho comunhão com o irmão, mas não consegue nem dar o paz do Senhor direito para o irmão. Eu tenho comunhão com o irmão, mas vive falando mal do irmão por trás. Que comunhão é essa, querido? Perseveravam na comunhão. Tem que perseverar na comunhão. Porque, irmãos, ter comunhão não é fácil também não. A primeira coisa que a Bíblia exige de nós queremos ter comunhão. Tanto que a palavra diz: tende comunhão uns com os outros. Eu tenho que perseverar na comunhão. Por quê? Porque eu sou de um jeito, o presbítero Everton é de outro jeito, ou seja, nós temos natureza diferente. Agora, se eu não respeitar a natureza do Everton, se ele não respeitar a minha natureza, jamais nós vamos ter comunhão. Porque você é um indivíduo. O que é ser um indivíduo? Ou seja, só existe alguém como você, ninguém é igual a você. Agora tem pessoas que você hoje diz: o maior sonho meu, pastor, é que todo mundo faça assim, igualzinho. Está amarrado isso aí. Está amarrado isso. Querido, você é um indivíduo igual a você. Deus fez você de alguma forma fora. Você é exclusivo. Só que eu posso viver em comunhão com o meu irmão. Ou seja, eu posso viver em comunhão quando eu respeito o meu irmão, quando eu respeito a forma que ele é, como eu respeito ele como indivíduo, como eu respeito a forma que Deus usa ele, o chamado que Deus tem na vida dele. Porque ninguém foi chamado para ser como eu sou, ninguém foi chamado para ser como a pastora é. Agora, se eu não entender o chamado de Deus na vida do meu irmão, eu vou ficar brigando com ele. Diga comigo: perseverança também no partir do pão. Sabe o que significa isso?
Partir do pão aqui, está falando do alimento físico, mas também do alimento espiritual. Eu tenho que ter perseverança também no partir do pão, ou seja, na hora de eu me alimentar do pão. O que representa o pão? A própria palavra. Se eu não tiver perseverança, querido, porque tem momentos que você pega a Bíblia para ler, você começa a ler um capítulo, daqui a pouco o teu olho está pesando, daqui a pouco o sono vem, e se não houver perseverança, você fecha a Bíblia e daqui a pouco você está babando, roncando. Mas você não acha interessante que você não consegue ler 2 capítulos que você está dormindo, mas você passa 2 horas assistindo um filme, 90 minutos assistindo um jogo de futebol, não dá um pingo de sono. Por que não dá? Porque a tua carne está se alimentando. Agora, quando você vai alimentar o espírito, Satanás ele vai vir apanhar sono, é o telefone que toca, é tudo. É o cachorro do vizinho que late, parece que o demônio entrou nele. E perseverança nas orações. Irmãos, como é difícil fazer um povo de Deus orar. Irmãos, o maior avivamento, todos os avivamentos da história da igreja, todos eles só aconteceram porque haviam homens e mulheres de joelhos orando e se arrependendo diante de Deus. Todos os avivamentos aconteceram porque haviam homens e mulheres que dobravam seus joelhos, que pagavam o preço de uma vida de arrependimento, de uma vida de oração. Então, se nós não perseverarmos na oração, irmão, nós vamos ser uma igreja fraca, nós vamos ser uma igreja que Satanás vai derrubar os seus membros, vai ser uma igreja que daqui a pouco ela está até mesmo fechando as portas. Pela falta de oração. Então nós temos aqui os primeiros discípulos, eles perseveravam na oração, isso é ser igreja. Mas quando nós falamos de orar, irmãos, como que é difícil fazer o povo de Deus orar? Nós vemos na quarta-feira aqui. Como que é difícil? Você dobra os teus joelhos, 5 minutos ainda vai bem, 10 minutos daqui a pouco começa assim. Parece que tem uma formiga que fica ferroando. O que é isso, querido? É a carne falando mais alto. Porque a nossa carne não deseja as coisas do Espírito. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida é matar a minha carne, é crucificar ela cada dia. Jesus nos ensinou essa verdade. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, se eu não crucificar a minha carne, não tem como eu perseverar na oração. Por quê? Porque a minha carne vai se incomodar, vai vir o sono, vai vir todas as coisas para te tirar do propósito da oração. Lamanaias. E você vê como que é difícil fazer o povo orar. Você vê, irmãos, nós vamos para o monte hoje. Pode ir, não vai ter carro. Estava lá em sábado. 2 carros teve que voltar e os irmãos embargar o carro, porque sobrou carro. Cadê o povo? Irmãos, como que nós queremos ter uma vida abençoada se nós não pagarmos o preço? Ah, pastor, mas eu oro em casa. Mas eu quero dizer para você que a oração em casa não tem nada a ver com a oração no monte. Se fosse assim, então por que a Bíblia diz que Jesus subia ao Monte das Oliveiras e ali ele passava a madrugada inteira orando? Se ele sendo filho de Deus, se ele sendo Emanuel, o Deus conosco, ele orou madrugadas inteiras no monte. Agora, quanto mais nós orar 2 horas no monte, isso é o mínimo. No Getsemane ali, ele ora 1 hora, ele volta, os discípulos estão dormindo, ele diz: olha, não pudeste velar comigo nem sequer 1 hora, porque 1 hora é o mínimo. Então eles perseveravam na oração. Versículo 43: em toda a alma havia
Temor. Irmãos, como tem faltado temor, irmãos. Está dizendo aí, em toda alma havia temor. Não está dizendo assim, em alguns havia temor. Hoje nós estamos nessa situação. Em alguns há temor. Eu não posso dizer aqui, em todo o nosso meio há temor. Porque eu sei que tem pessoas aqui do nosso meio que não temem a Deus. É duro falar, mas é verdade. Perderam-se o temor. E como eu estava dizendo, começa pelo altar. Pastores que já estão hoje no segundo, terceiro, no quarto casamento. E estão lá pregando como se estivesse tudo bem, tudo beleza. Mas eu quero ver no último dia, onde Deus vai dizer: olha, tenho contra ti que deixaste a mulher da tua mocidade. Eu, Senhor, abomino o divórcio. E daí? Uma coisa é a pessoa vir para a igreja nessa situação e não conhecia, outra coisa é conhecer. E pastores estão nessa situação, pastores que já estão no segundo, no terceiro casamento, irmãos. Então o que eu não posso dizer disso? Já é o fim dos tempos. Vai eu largar da pastora e já partir para a segunda, terceira? Que moral que eu tenho de estar aqui? Que moral? Um membro está passando por problema, a pastora vem aqui para o Senhor aconselhar nós. Nós estamos brigando muito, estamos pensando até de se divorciar. Ô meu querido, não faça isso não. Vocês não podem largar. Ah, pastor, mas o senhor já está no terceiro. Por isso Paulo diz: olha, marido de uma só mulher. Então tem perdido o temor, querido. Pessoas estão cantando em pecado, estão pregando em pecado, estão querendo fazer as coisas para Deus em pecado. E depois as coisas começam a desandar. O que acontece? Vai querer culpar o diabo? Não, é você que abriu brecha, somos nós que abrimos brecha. Somos nós que perdemos o temor. E quando se perde o temor, meu querido, nós temos que tomar muito cuidado, porque com a perda do temor vai vir o endurecimento do nosso coração. Tem pessoas que já perderam tanto temor que a dureza de coração já tomaram conta deles, já não sente mais nada. Pode estar a palavra falando e estão nem aí. E olha o que acontecia. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos. Sabe por que acontecia milagres e maravilhas? Porque havia temor no meio do povo. Por que hoje não acontece tantos milagres? Justamente por causa da dureza do nosso coração, por causa da incredulidade. Se nem Jesus, quando ele foi para a sua terra natal, quando ele foi para Nazaré, a palavra de Deus diz que ele não fez ali muitos sinais por causa da incredulidade do povo, quanto mais eu e você. Então tem faltado temor, porque está cantando no circo de oração, mas está com coisa errada. Está cantando nos varões, mas está com coisa errada. Como se Deus não estivesse vendo. Irmãos, nós podemos esconder de todos, mas Deus nós não podemos enganar. Então não se engane, querido, é tempo de nós voltarmos para Ele, porque ai de nós se Ele nos tirar o fôlego de vida e nós partirmos em pecado, ou se a trombeta soar e nós estivermos em pecado. Eu me recordo, irmãos, todos os dias daquele sonho que eu tive, contei aqui para os irmãos. A trombeta soando e a pastora correu para fora de casa já esperando ser arrebatada, e você vendo só a pessoa subir e você ficando. Você não tem ideia da agonia que eu senti naquele sonho, querido. E eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, é a coisa mais terrível. Então é tempo de nós nos apercebermos e fazer uma reflexão na nossa vida espiritual. Como eu estou? Há temor em mim? Ou será que eu sou daquelas pessoas que eu pego e não estou nem aí? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Olha que coisa bonita. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando dizia vamos orar, todos iam orar. Vamos evangelizar, todos iam evangelizar. Vamos subir ao templo, todos iam ao templo. Tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar. E perseverando unânimes, ou seja, todos juntos, alguns dias no templo. Como que está aí? Isso aqui é para você, crente domingueiro. Ah, pastor, não, está aí, ó, briga com Deus, está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, está aí, ó, todos os dias no templo. Está dizendo aí todos os dias, por que não está? Alguns dias. Aqueles crentes domingueiros só comem no domingo, fica a semana inteira sem comer, se alimenta só no domingo, para ver onde você vai parar. Você vai lá para a cidade dos Pejuntos. Por quê? Vai ficando fraco, debilitado, e quando você menos vê, você está entrando em estado de inanição, daqui a pouco entrou em óbito, por falta de se alimentar. Então, se fisicamente é assim, quanto mais espiritualmente, irmãos. Quanto mais espiritualmente, a palavra de Deus diz que quando Israel estava no deserto, a ordem de Deus para ele é que somente uma vez na semana eles tinham que colher o maná. Sim ou não? Quantas vezes? Todos os dias eles tinham que colher o maná. Todos os dias. Então o que isso está nos ensinando? Que todos os dias eu e você nós temos que nos alimentar. Nós temos que estar participando das atividades da igreja. Porque, irmãos, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos vivendo em comunhão, isso é tão sério e é tão maravilhoso que quando eu estou reunido com os irmãos, quando nós estamos congregados aqui, há o que? A edificação do corpo. Por isso que Paulo diz, olha, um tem salmo, um tem doutrina, um tem palavra, faça-se tudo para a edificação. Um vem aqui, canta o louvor está edificando você. Um vem e traz uma palavra, aquela palavra vai falar ao teu coração. Um vem e conta o testemunho vai falar com você. Então nós estamos nos edificando. Hoje está um Satanás que está se propagando por aí, que é os crentes desigrejados. Quantos já ouviram falar disso? Os crentes desigrejados. É aqueles crentes que dizem assim: não, eu sirvo a Deus, para me servir a Deus não preciso ir na igreja. Você sabia que tem um grupo nas redes sociais dos desigrejados? E tem até um camarada aí que ele fica, é um falso profeta dando esses ensinamentos falsos. Eu quero ver no último dia. É lá que eu quero ver. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então o que eles faziam? Eles comiam juntos, partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eu pergunto para você hoje: a igreja tem caído na graça de todo o povo? Sim ou não? Irmãos, o que a gente mais ouve é mau testemunho. E por causa do mau testemunho, essa semana ainda nós vínhamos do monte, nós comentávamos sobre isso. Por causa do mau testemunho de muitos líderes, muitos pastores, o que o povo do mundo está fazendo hoje? Está juntando tudo, colocando no mesmo saco e deitando pau. Pastor é tudo pilantra, pastor é tudo ladrão, pastor, todos eles querem dinheiro. Por causa de meia dúzia de pilantras, sem vergonha, filhos do diabo. Então, olha a diferença. Eles caíam na graça do povo, ou seja, o povo olhava para eles e via que era um povo diferente. Viam que eles tinham, aleluia, a presença de Cristo na vida deles. Olhavam para ele e viam homens e mulheres sinceros, homens e mulheres íntegros, que compravam, pagavam, não davam mau testemunho.
Homens e mulheres que outrora se bebiam, pararam de beber. Agora uma pessoa está dentro da igreja e tomando da número 1 a 51 como se tudo tivesse normal. Da número 1 a 51 o corpo está comendo. Para na casa é uísque, é martini, é campari, é tudo quanto é capeta. É da Brahma, da Skol, pois não sabe por que é a vida de zampa. É a chupetinha do capeta que não larga. Parte B do versículo 47 para encerrar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem acrescentava? Deus. Irmãos, o crescimento é Deus quem dá, não sou eu, não é você. É por isso que Paulo diz assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então é Deus que acrescenta. Então, como a igreja ela estava caminhando, como a igreja tinha comunhão, quando a igreja eles andavam tudo no mesmo ideal, no mesmo propósito, a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. A cada dia uma pessoa, uma alma entrava para a congregação dos santos. Só com a pregação de Pedro, como nós vimos aqui, 3.000 almas. Depois uma outra pregação dele, 5.000 almas se converteram. O que é isso, irmãos? Era a presença de Deus na vida deles. Então é tempo de nós voltarmos para isso e de nós termos a consciência do que é ser igreja. Porque ser igreja não é nós virmos aqui, ficar 2 horas aqui, bonitinho, cantando nos grupos, mas é a minha vida. E lá fora, eu tenho sido luz, lá fora eu tenho sido sal, eu tenho feito a diferença. E lá no meu lar, meu marido me vê como uma mulher de Deus. A minha esposa me vê como homem de Deus. Os meus filhos me vê como homem de Deus. Porque do contrário, querido, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, ser igreja é você viver em comunhão, é você perseverar na oração, é você perseverar na doutrina dos apóstolos, é você ter os mesmos interesses, os mesmos ideais, é estar todos os dias no templo, buscando a presença de Deus, é crescendo na graça do povo aí fora. Sabe o que mais me entristece? É que as maiores perseguições ela não vem dos ímpios, não, ela vem dos próprios crentes. Agora, querido, que serve de Deus é esse? Que serve de Deus sou eu, se eu ficar perseguindo o outro irmão da outra denominação. Eu estou fazendo o papel do diabo. Estou fazendo o papel do cão. E tem muitos aí fazendo o papel do diabo. Estão sendo agentes de Satanás, em vez de ser agentes de Deus. Então, diga comigo assim: ser igreja é viver e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na congregação do templo, e estar exercendo o ministério que Deus confiou a cada um de nós. Então, se foi chamado para pregar, pregue. Se foi chamado para evangelizar, evangelize. Se foi chamado para louvar, louve. Mas faça aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Se é para estar falando do amor de Deus, seja lá no teu trabalho, fale do amor de Deus. Coloque-se de pé nessa noite.